Isso que eu vou falar agora deveria ser moldurado e pendurado na parede do nosso quarto ou talvez da nossa sala. Os nossos pais não falavam sobre emoções, e isso é um fato. Aí tem que traçar os paralelos de criação e gerações, como sempre. O foco do canal aqui é atender a todos, né, e ter uma demanda onde eu falo sobre terapia, espiritualidade, fé, né, e uma espécie de filosofia também. Quando a gente engloba essas três coisas, criamos uma quarta, né? Beleza. O que eu tenho para pontuar a respeito é nossos pais, devido à criação de uma geração silenciosa do pós-guerra, então nossos avós, eles não tinham muito como falar a respeito de sentimento. Porque imagina, nós tínhamos o conflito acontecendo numa parte do planeta, principalmente lá no hemisfério norte, lá na Europa. Aqui no Brasil não estava rolando isso, mas muita gente veio de lá para cá neste período. Então a gente está falando do início do outro século, porque lá houveram os dois conflitos. E aí o pessoal, já no primeiro acontecimento, muitos migraram. E nós já tínhamos uma pré-colonização anterior de pessoas vindo da Europa, África, né, e as outras misturas do Cáucaso. E aí estávamos formando aqui um país, uma nação, com um misto de pessoas que já estavam aqui, os índios, africanos, que são os nossos irmãos, né, de um continente que se rompeu, quando isso aqui era a Pangeia, e o outro continente que é o Gondwana, se não me engano, quando era tudo unido. Então, vocês podem ver que o recorte da região costeira do Brasil se encaixa perfeitamente com o da África. Então, são os nossos irmãos de continente. Até porque também estão no hemisfério sul. E o pessoal do Cáucaso. Beleza, temos outras influências aqui, inclusive do Japão, em alguns lugares, como por exemplo a região lá de São Paulo, que tem um bairro que basicamente é japonês. Temos o Brasil, ele é riquíssimo em uma mistura. Só que todo esse pessoal que formou o nosso país, ele, de uma certa maneira, devido à criação da época e esses conflitos, tu não podia perguntar muito o que estava acontecendo. E agora, com tristeza, eu falo para vocês que eu vi um vídeo do conflito entre Israel e Palestina, um menino que é daquela região, então eu não sei distinguir de que lugar ele era, mas ele o tempo inteiro assustado, com os olhos muito arregalados, e fizeram algumas perguntas para ele, e aí daqui a pouco, depois daquelas perguntas, ele acuado, obviamente, e todo sujo de escombros. Enfim, imagina as cenas que aquele menino viu. E um menino pequeno, tá? Um menino que deve ter 5 anos, sei lá. E aí os médicos fazendo perguntas para ele, e no final, né, da resposta, viram que ele tava tenso. Aí um dos médicos abraçou ele e deu um beijinho assim na cabeça, né, tipo, acolhendo, né. E aí o menino passou um tempo daquele braço, eu acho que foi o primeiro momento de afago que ele teve. E aí o que eu consigo imaginar? Na hora aquela criança pensou nos avós ou nos pais, seja lá quem cuida dele. E aí ele começou a se debulhar em prantos, né. Eu não estou chorando nesse momento, lembrando da cena, porque durante essa semana eu já passei por uma série de emoções muito fortes devido a coisas pessoais e familiares. Então eu já me debulhei essa semana chorando, eu acho que eu não tenho mais nem lágrima para chorar. Mas é óbvio que aquela cena, quando eu vi, me comoveu fortemente, porque daí eu compreendi, eu entendi que aquela criança, ela estava com o pico de emoções, mas ela estava contida, segurando, porque ela teve que buscar forças por uma questão básica de sobrevivência. E aí, quando ela foi acolhida naquele abraço, ela soltou tudo aquilo que estava trancado. E o que nós não tivemos dos nossos pais, dos nossos avós, é justamente isso. Eles entre si não conversavam. Eles não falavam de sentimentos, de emoções. Eles simplesmente seguiam, baixavam a cabeça, iam trabalhar, voltavam para casa e queriam paz, sossego. Mas eles acabaram, às vezes, não tendo a oportunidade, muito por um foco mental muito forte de ir a uma empresa ou trabalho e lá ouvir uma série de bobagens e não poder levar isso para casa. E aí aquele conflito interno segurado no peito, muitos utilizaram substâncias como cigarro e álcool, e eles não tinham como externar, porque externar sentimentos era coisa de gente fraca. E aí, por eles não falarem a respeito de seus sentimentos para nós, o que acontece? Hoje, quando qualquer pessoa abre a boca para falar sobre fragilidade, sobre problemas, sobre terapia, é tratado e ridicularizado às vezes. E aí a gente vê, nós temos de fato a sociedade mais avançada tecnologicamente da história,
porém a mais aquebrantada emocionalmente. Eu não tenho por que alongar esse vídeo hoje. Ele é o famoso o toque de Minerva, e vocês aí que reflitam a respeito. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.